TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Empate no estádio Alviazul, Internacional e Lajadense. Lajadense e Internacional não saem do 0-0. O Grêmio vence o Ipiranga e assume a liderança do Gauchão. É agora, o Papo de Boleiro. Diogo Bote. Um jogo em que os dois melhores em campo são os dois goleiros, não pode esperar muita coisa, né? Não dá para postar outros resultados se não for o 0-0, né? O que aconteceu aí? De um lado, o goleiro Lauro, representando o Alviazul. De outro lado, o goleiro Alisson. Goleiro da seleção brasileira. Tá indo embora. Vai virar modelo lá na Europa. Modelo. E o Internacional e o Lajadense não saíram do 0-0 para desespero da tabela para o Lajadense. Desespero dos dois lados, né, Márcio? O Lajadense mais ainda, que viu ali os seus rivais de, vamos dizer assim, de zona de desconforto do futebol gaúcho ali, da zona de rebaixamento. O Glória estava vencendo o Juventude até os minutos finais da partida. O Juventude acabou empatando a partida. Bom resultado para o Lajadense. E o Veranópolis aí surpreendendo o São José fora de casa, fez 2-1 lá em Passo da Areia e confirmou sua vitória e fugiu aí um pouco, desgarrou um pouquinho dessa zona dramática ali, lembrando que caem 3 clubes para a segunda divisão do ano que vem. Mas Inter e Lajadense fizeram um jogo realmente muito apático, um jogo muito ruim. Eu acho que não compensou nem o valor dos ingressos, vamos dizer assim, bem sincero, né? E muita gente pagou, né? E muita gente pagou, né? O estádio Alviazul recebeu um bom público, como sempre, né? Quando vem Inter aqui, faz 6 anos que o Inter vem aqui, né? Essa tabela bem justa, assim, vamos dizer, né? Bem equilibrada. O Inter foi o 6º ano consecutivo que vem alajeado e mais uma vez lotando o estádio aí. O primeiro ano foi no Florestal, e agora os 5 últimos aí aqui no estádio Alviazul. Mas o certo é que o resultado foi muito ruim para ambas as equipes. O Lajadense mais ainda em função de brigar contra o rebaixamento. O Lajadense não briga por mais nada a não ser fugir da zona da degola, né? A gente falava que era bastante complicada a sequência do Alviazul nessa reta final de Gauchão, enfrentava o Inter. Domingo que vem tem o Grêmio na Arena, o Grêmio que é o novo líder, assumiu a liderança em resultado, vitória sobre o Ipiranga, daqui a pouco a gente já fala, e depois voltam em casa com o Veranópolis, aí um duelo tá provavelmente de 6 pontos, se o Veranópolis não dá uma arrancada nessas últimas rodadas, e depois sai com o Ipiranga, que provavelmente vai estar brigando por classificação para a próxima fase. Então complicou de vez a vida do Lajadense. O Lajadense não se achou em campo, foi um time, vamos dizer assim, com medo do Inter, se acovardou. O Edson Porto montou o time com 3 volantes, o Lajadense criou uma chance no primeiro tempo, no segundo tempo um pouco mais se impôs, principalmente depois da entrada do Murilo, mas não conseguiu criar, não conseguiu superar o Alisson e deixou o campo como... Não perdeu, pelo menos dessa vez, né? O Lauro foi o grande destaque da partida, fez a comparação dos dois goleiros. Eu acho que o Lauro jogou mais que o Alisson, né? Pelo menos em 3 intervenções aí ele impediu o gol do Inter, em 2 cabeçadas do Sacha e um lance do Paulão ali que ele bateu por baixo e defendeu com o pé. Então o Lauro, melhor em campo, não dá para esperar muita coisa quando o goleiro é o melhor do time, né? É isso aí. Bom, o Lajadense tem um alento, vamos dizer assim, que o Glória pega o Internacional, verdade que é lá em Vacaria, mas lá na finaleira, na última rodada. O Internacional querendo não ficar entre os 4 últimos da zona de classificação, que são os primeiros 4 têm a vantagem de jogar em casa. Mas eu acho que o Lajadense já está numa fase, Márcio, que ele precisa se preocupar com ele mesmo. O Lajadense tem o Grêmio na Arena no próximo domingo. Né? Então, talvez vamos encarar que essa última rodada aí do Glória com o Inter, o Lajadense já esteja rebaixado. É possível. Isso pode acontecer. É possível. Né? Então, a vida do Lajadense é muito complicada pelo caminho que ele trilhou. Perdeu muitos pontos em casa, deixou de fazer muitos resultados fora. Então, o Lajadense vive esse drama. Tem apenas 9 pontos em 10 jogos aí e amarga a 12ª colocação. Se o campeonato acabasse hoje, o Lajadense era um dos 3 rebaixados para a segunda divisão do ano que vem. Os 3 acima do Lajadense, que aí separam o Lajadense da zona de classificação, são Veranópolis, que é o Veranópolis que aprontou com o São José agora. E aprontou com o Internacional dentro do Beira-Rio. Quando cria um crime, né? O Brasil de Pelotas, time de Série B do Campeonato Brasil de Pelotas que joga hoje, né? Lembrando que tem um jogo atrasado dessa rodada, o Novo Hamburgo, enfrentando Novo Hamburgo e Brasil, os 2 clubes com 11 pontos aí. Para o melhor resultado para o Lajadense seria o empate. É verdade.
E o outro é o Glória, esse que a gente estava falando, que vai jogar contra o Internacional, última rodada. Mas é lá em Vacaria. Então pode encrespar para o Internacional. Crespou aqui em Lajeado, não vai encrespar lá por quê, né? Muito pelo que o Inter tem jogado, né? Agora falando um pouquinho do lado vermelho, o Internacional realmente foi nulo em campo contra o Lajadense. Primeira bola em chute a gol, cabeçada, nem foi chute. 39 do primeiro tempo. Isso é um fim. Realmente, o Inter criou muito pouco. O Anderson realmente é um jogador que não consegue fazer ali a questão da substituição do D'Alessandro, fica muito abaixo. O Anderson trazido do ano passado e como grande contratação, não disse que veio até hoje. Jogador muito lento, que não acrescenta em nada na questão da articulação, não acrescenta na questão da marcação. O Anderson ficava parado no meio campo, quando os jogadores, o próprio Sacha, o próprio Ailon, o Vitinho voltavam para recompor o meio de campo. Então, realmente, é um jogador que está muito abaixo, já passou daquela hora do negócio do carteiraço, porque está jogando pelo nome, né? Então chegou a hora do Argel tomar uma atitude. Ou ele tira o Anderson e começa a dar mais sequência para o Andrigo, mais questão de tática. O próprio Alisson Farias, que ontem acabou sendo expulso ali no lance onde perdeu a cabeça, literalmente. Então, realmente, o Argel precisa rever a questão da colocação do Anderson, que o Inter só tem a perder e não tem feito nenhuma diferença. Realmente, o Inter se arrasta em campo, no meio campo, e é um time totalmente previsível. Paulão tinha que botar a bola para os atacantes, aí é brabo. Quando tu vê o zagueiro armando, né, o próprio, tu pegava ali o próprio Fabinho, que é um volante, camisa 5, vamos dizer assim, destruidor de jogadas, precisando armar, é que alguma coisa falta, né? Primeiro chute aos 39 do primeiro tempo é brabo. Até nós lá no Unidos do Tinguité fazendo mais rápido. Unidos de Tinguité. Unidos do Tinguité. Isso não deve existir mais. Nunca. Bom, do outro lado, lá em Erechim, o Ipiranga acabou perdendo para o Grêmio. O Grêmio ganhou e também conquistou a liderança. Dá uma olhada nos gols, inclusive o milagroso gol de Lincoln. Que bucha, hein? Que coisa, gente. Um coice, literalmente. Isso aí. Dá uma olhada. Com a vitória de Bote, o Grêmio agora é mais tranquilo. E um detalhe, né? O segundinho do Grêmio. Segundinho, né? O Grêmio aí, mais uma vez, onde o Lincoln fez a diferença, a gente viu o belo gol que ele anotou lá em Erechim. O Grêmio foi a 22 pontos na liderança, contou com os tropeços aí, tanto São José quanto o Juventude, e assumiu essa liderança com a vitória de 2-1 sobre o Ipiranga lá em Erechim. O Grêmio que tem feito a diferença, e, vamos dizer assim, um segundinho, tem dado até mais alegrias que o time principal, né? Pelo menos tem mantido uma média de atuações muito boas. O Lincoln é o grande destaque desse time, sem dúvida nenhuma. É um jogador que já começa a ser visto com bons olhos pelo Roger, até em virtude de time principal. Fala-se na questão de Juliano e Douglas, que não vem rendendo muito bem. O Lincoln pode ser um acréscimo bastante... que pode mudar bastante a cara do Grêmio nessa sequência de Libertadores aí tão importante, porque o Grêmio tem a LDU fora e volta em casa com o Toluca. É isso aí, o Grêmio passa a ter este nome. Tem 2 desfalques para o próximo jogo esse da Libertadores, que não vão fazer. O Maicon e o Marcelo Oliveira, né? Os dois suspensos aí, virtude de cartão, estão fora. Na lateral esquerda deve entrar o Marcelo Hermes, e na questão do volante tem o retorno do Wallace, mas aí sem o Maicon, o Edinho deve se jogar mais adiantado. Vamos à tabela de classificação. Vamos lá então. Lembrando que agora, daqui a pouco, 20 horas,
20 horas e 30 minutos, tem o jogo complemento dessa 10ª rodada. O Novo Hamburgo enfrenta o Brasil de Pelotas lá no Estádio do Vale. Então, com os resultados, o Grêmio foi a liderança com 22 pontos, o São José caiu para segundo com 21, mesma pontuação do Juventude, que aparece na 3ª colocação. O 4º lugar é o São Paulo de Rio Grande com 17. Esses seriam os 4 que teriam vantagens na próxima fase, caso o campeonato terminasse hoje. O 5º é o Inter também com os mesmos 17 pontos. O Passo Fundo aparece com 16, aparece na 6ª colocação com 14 pontos. O Ipiranga é o 7º com 11 pontos. E o Novo Hamburgo fecharia a zona de classificação também com 11 pontos. E 11 pontos tem uns 60 times aqui mais ou menos, né? Mais ou menos isso. O 9º é o Veranópolis com a vitória surpreendente. Acabou indo com 11 pontos também, chegando aos 11. O Brasil, lembrando, tem um jogo a menos de completa rodada daqui a pouco, é o 10º também com 11 pontos. E aí vem o pessoal do desespero. Não que esses 11 pontos não estejam desesperados também, mas vem a questão do desespero, como o pessoal está mais com a corda no pescoço. O Glória é o 11º com 10 pontos, e aí abrindo a zona do rebaixamento, o Lajadense com 9, o Aimoré com 6 e o Cruzeiro também com 6. Aimoré e Cruzeiro fizeram um baita jogo ontem, né? Foi. Pra quem, né? O Cruzeiro acabou ganhando 2-1 aí do Aimoré. Jogo quente. Mas foi a primeira vitória do Cruzeirinho. Né? Cruzeiro na 10ª rodada. O Cruzeiro, se ganhar todos os jogos, escapa, né? Mas aí também, né? Mas tem mais 3 jogos. Sim, mas não tem mais Grêmio, não tem mais Inter, não tem mais ninguém, né? Impossível não é, né? Impossível ganhou a primeira. Ganhou o primeiro. Sempre tem que dar o primeiro passo, né? Aliás, Benhur Pereira lá no Cruzeirinho ganhou a primeira. E bombando lá em Passo Fundo, Pretão, Paulo Porto. Tá fazendo campanha com o Passo Fundo. É isso aí, Passo Fundo que estava lá mais pra lá do que pra querendo estar nessa zona aí dos 3 últimos. Tava brigando, né? Estavam se empurrando o pessoal ali pra ficar entre os 3, né? Deixa que eu fiz. O Lajadense essa vez deu um empurrãozinho mais forte que caiu, né? Tá bom. A situação do Lajadense não tá fácil, mas também não é impossível, né? Sabe que eleição e jogo de futebol, enquanto o juiz não apitar, enquanto não contar o último voto, não dá pra desistir. Mas precisa mudar a postura, né? Mas esse Lajadense agora já é melhor do que o de antes, né? É melhor, mas ainda não tem, aquele espírito vencedor ali. Não mostra isso dentro de campo, não mostra aquela gana. A gente viu o jogador do Lajadense ontem. Claro, a questão é mais da função do resultado que não chega do que do próprio espírito do grupo, mas teve lança ali contra o Inter e tal, aquele negócio, o jogo grande, né? Sim. Aí o cara vai, empeita e briga, não sei o que, mas nos outros jogos a gente viu que o Lajadense é aquela mocinha que caminha calma, assim, né? Então, teve um chutezinho, o verdade que teve do Internacional também, mas teve um do Eric que eu acho que foi lá no condomínio Novo Tempo, no Santo Antônio lá. Mais ou menos, né? E o Eric, falando nisso, claro, teve lances, mas foi o jogador mais criativo desse Lajadense, né? Ele jogou... Eu citei ele por isso, né? Ele é o jogador que mais buscou, ele, por ser jogador do Grêmio, vamos dizer assim, né? O Eric tem essa questão da vivência ali, até época de categoria de base, contra o próprio Inter ali, ele conhecia vários jogadores do Inter, Rodrigo Dourado, o próprio William, isso é tudo jogador do tempo dele, do Arthur ali, o lateral esquerdo do Inter, então tudo jogaram junto o Grenal. Então o Eric tem essa noção assim, e foi o jogador mais participativo desse time do Lajadense. E outro, o Murilo não pode ser reserva, né? Tu expulsaria o Rodrigo Cara, se tu quer... Expulsaria o Rodrigo pela simulação do pênalti, na hora. Além de causou todo aquele fervor ali, não foi realmente pênalti, ele simulou, dobrou o joelho. Aquele negócio do dobra o joelhinho, tu vai pra frente assim, isso aí é na hora, né, cara? Na verdade, a expulsão seria pelo segundo amarelo, né? Por isso. Não. Poderia ter mudado o jogo ali, né? É verdade. Nós voltamos na terça-feira com esse resultado final de Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Pode tornar ainda mais preocupante a situação, ou amenizar um pouco, um partezinho seria... Esse caso de vitória aí, tanto de um quanto de outro, já até ingressando na zona de classificação aí, né? Porque eu iria 14 pontos, mesma pontuação hoje do Passo Fundo, lembrando que o Ipiranga é o 7º também com 11. É isso aí. Bom, depois do Redação Informativa a gente volta trazendo mais futebol. Também o fim de semana da LAF, que jogou na sexta-feira lá em Taquari, mais um jogo beneficente nos preparatórios para 2016. 12-0. Foi tudo isso? Foi, amanhã a gente fala. Até mais. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.